Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje em Ciências trabalharemos as páginas 62 e 63 do livro. Vamos falar sobre a água e a nossa saúde. Vocês vão ver uma entrevista com uma médica infectologista, que é a doutora Gisele. Vocês vão aprender sobre doenças que podem ser transmitidas pela água, são chamadas doenças infecciosas. Vocês vão aprender o que uma cidade pode fazer para evitar a transmissão dessas doenças e o que nós podemos também fazer para evitar sermos contaminados por esses seres invisíveis, tá? Que são micro-organismos. Vamos começar? Leia comigo, livro, página 62. A água e a nossa saúde. Nem sempre a água límpida significa água boa para beber. Como você já aprendeu, a água pode estar contaminada por seres invisíveis a olho nu, que podem não fazer bem à nossa saúde. Para saber mais sobre doenças causadas por esses seres, as chamadas doenças infecciosas, leia a entrevista com a médica infectologista. Então, vocês têm aí uma foto da doutora Gisela. Então, nós vamos fazer algumas perguntas e ela vai responder. Primeira pergunta. Que exemplos de doenças infecciosas você pode nos dar? Além da dengue e da cólera, a gripe, a raiva, a malária e a AIDS são alguns outros exemplos de doenças infecciosas. Próxima pergunta. Quais são os causadores dessas doenças? Os causadores são seres vivos invisíveis a olho nu, os chamados micro-organismos. Como não vemos esses seres vivos, sem o uso de aparelhos especiais, podemos nos infectar com eles sem perceber, e assim a doença vai sendo transmitida. Próxima pergunta. Algumas dessas doenças podem ser transmitidas pela água? Sim. Podemos ingerir ou entrar em contato com água contaminada por seres vivos que causam doenças como a cólera ou a esquistossomose. Em outros casos, como a dengue e a febre amarela, o ser vivo causador dessa doença não é transmitido pela água, mas por mosquitos que nela se desenvolvem. Próxima pergunta. Como combater as doenças transmitidas pela água? No combate a essas doenças, o saneamento básico é fundamental. As cidades precisam contar com rede de esgoto, tratamento de água e coleta de lixo. Última pergunta. E as pessoas? O que devem fazer para se prevenir dessas doenças? Cada pessoa pode fazer sua parte. Por exemplo, lavando cuidadosamente as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e após o preparo de alimentos e mantendo sempre em dia a carteira de vacinação. Eu acredito, crianças, que todas vocês têm sua carteira de vacinação devidamente preenchida, tá? Porque é um cuidado que todos os pais devem ter. Vocês viram na entrevista que a médica ela não falou sobre o uso do álcool em gel para higienizar as mãos, tá? Mas, além de lavar as mãos com a água e sabão, que é o mais adequado, se você estiver em algum local, em casa, ou em algum local que você possa lavar as mãos, faça isso, lave corretamente. Mas uma outra opção é usar o álcool em gel. Observe que ela também colocou sobre saneamento básico. É essencial, é primordial para uma cidade ter o saneamento básico. E o que faz parte do saneamento básico? Ela colocou rede de esgoto, tratamento de água e coleta de lixo. Isto evita a proliferação destas doenças chamadas doenças infecciosas. Agora, na página 63, vamos fazer algumas atividades. Número 1. Agora que você já conhece um pouco mais sobre as doenças infecciosas, esclareça a dúvida dessas crianças. Então, tem 2 perguntas e tem algumas linhas que vocês podem responder. Primeira pergunta.
podemos evitar que doenças sejam transmitidas pela água? Então, o que a gente pode fazer para evitar que estas doenças infecciosas sejam transmitidas pela água, que a água se torne contaminada por esses seres invisíveis chamados micro-organismos? O que vocês podem colocar como resposta? Por meio do saneamento básico, tá? Que na verdade não depende necessariamente de nós, né? Vai depender do governo daquela cidade. Então, por meio do saneamento básico e de cuidados de higiene pessoal, tá? O que faz parte dessa higiene pessoal? É o lavar as mãos corretamente, né? Você vai no banheiro, usou o banheiro, antes de sair do banheiro, lavar as mãos novamente. Vai comer uma fruta, lave a fruta corretamente. Então, isso faz parte da higiene pessoal. Então, o que vocês podem colocar como resposta? Por meio do saneamento básico e de cuidados de higiene pessoal. Por meio de saneamento básico e de cuidado de higiene pessoal. Ponto. Agora vocês vão pular uma linha para responder a outra pergunta. Como é que podemos adquirir uma doença infecciosa e não perceber? Né? Como a gente pode adquirir essa doença infecciosa? Como a cólera, por exemplo. Como a gente pode adquirir esta doença sem perceber? Ora, consumindo uma água contaminada por esses seres vivos invisíveis que são chamados de micro-organismos. Então, o que vocês vão colocar como resposta no livro? Consumindo água contaminada por micro-organismos. Olha ao lado que vocês vão ver na entrevista dela como se escreve a palavra micro-organismos. Resposta: consumindo água contaminada por micro-organismos. Atividade número 2. Bem legal. Complete o esquema abaixo com o nome de todas as doenças infecciosas citadas no texto. Então, o texto da entrevista, tá? Doenças infecciosas. Vocês têm de um lado febre amarela, do outro lado, esquistossomose. Então, eu sugiro para vocês começarem escrevendo embaixo de febre amarela. Vocês vão escrever dengue, depois cólera, gripe, raiva, malária, AIDS. Vou repetir. Vocês escrevem embaixo de febre amarela. Dengue, cólera, gripe, raiva, malária, AIDS. Atividade número 3. Atividade número 3 não tem linha, mas vocês vão escrever aí mesmo neste espaço, tá? Se você fosse o prefeito da cidade onde vive, que medidas seria importante você tomar para evitar que a população contraísse doenças infecciosas? Ora, o que você como prefeito pode fazer para evitar que as pessoas contraiam estas doenças, né? Sejam contaminadas com estas doenças? Você pode garantir à população saneamento básico. O que faz parte do saneamento básico que vocês aprenderam na entrevista com a doutora? Rede de esgoto, coleta de lixo e tratamento de água. Então, a única coisa que vocês vão colocar como resposta é, na número 3, garantir o saneamento básico à população. Na verdade, acrescenta aí, tá? A toda a população, né? Porque às vezes só uma parte da cidade tem um saneamento básico e outra parte não tem. O ideal é que toda a população tenha o direito ao saneamento básico. Então, a resposta da número 3, garantir saneamento básico a toda a população. Atividade número 4. O que você mesmo pode fazer para se prevenir dessas doenças? Então, o que é que eu e você podemos fazer para nos prevenir dessas doenças? Lavar as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e depois do preparo de alimentos, além de manter sempre em dia a carteira de vacinação. A carteira de vacinação é muito importante, tá? Vou repetir. Lavar as mãos antes das refeições, vírgula, depois de ir ao banheiro, e antes e depois do preparo de alimentos, vírgula, além de manter sempre em dia a carteira de vacinação. Assim termina a nossa aula. Beijos no coração. O prof está morrendo de saudade de você.